Ô, Walter, Mas você viaja, imagino que bastante. O quanto te atrai cidades diferentes? O quanto isso é útil para a tua literatura, se é que há? Te alimenta de alguma maneira? Você está, por exemplo, agora aqui em São Paulo. sim, alimenta muito. Eu, eu sou assim Eu acho que o fundamental no meu trabalho ou na minha pessoa são os processos de imaginação. Aquilo que verdadeiramente parece que aconteceu em mim e não poderia acontecer em outra pessoa qualquer. Certo. Mas isso só pode dar lugar, só pode ter lugar se eu for fertilizado de alguma forma. E a viagem, por mais perturbadora que ela seja, por mais que ela adie tanta coisa, ela adie a oficina da escrita, enquanto eu estou viajando eu verdadeiramente não consigo escrever um romance, mas a viagem ela é toda fertilizadora. Então há muitas coisas assim de São Paulo, por exemplo, que elas estão, o leitor talvez seja a um leitor absolutamente impossível encontrar isso nos meus livros. Mas eu sei que isso está lá. Eu sei que na desumanização sobre a Islândia tem alguma coisa que aconteceu em São Paulo, assim. Entendi. Eu sei essa senha secreta, não é? Essa coisa secreta que tem que ver com a gênese da ideia, não é? A ideia surgiu, de repente surgiu aqui. E muitas das vezes não tem que ver com pesquisar, fazer uma pesquisa, tem que ver só com a oportunidade de observar. Entendi. E ser meio atravessado, não é? Meio surpreendido por alguma coisa que está na natureza da cidade e a cidade mostra, não é? Tá. E eu vi, porque estive ali, pude ver, pude ouvir. Então, eu gosto muito, eu espio muito, sou muito... Esse livro, As Doenças do Brasil, não digo não só pelo título, mas é o seu livro mais brasileiro, se não totalmente brasileiro. Você acha que você só conseguiu escrevê-lo depois de vir muitas vezes ao Brasil? Sim, acho que eu não poderia escrever esse livro sem ter vindo ao Brasil e não podia ter escrito esse livro sem ter vindo várias vezes, muitas vezes ao Brasil. Porque eu creio que ele é sempre um livro arriscado e é sempre, sobretudo, um poema meu, se você quiser, na esteira do que eu vinha dizendo, é sempre o resultado da minha própria imaginação, mais do que a factualidade de alguma coisa, não é antropologia, não é sequer história, mas há qualquer coisa no livro que precisa de ser, ou precisou de ser maturado durante uns bons anos e que tem que ver com saber exatamente o que é que eu quero que o Brasil significa, o que é que eu quero ver do Brasil e que talvez seja o que não é imediatamente visto por um europeu, por um português, por exemplo. Então, era muito importante para mim que fosse uma visão, a dada altura. É claro que a cultura contemporânea brasileira é deslumbrante. Podemos entrar no MASP e ver o Luís Zerbini ou o Volpi, não é? E só isso basta para sabermos o que é que está em causa na criatividade, na magnificência brasileira contemporânea. E durante muito tempo eu até achei que escreveria exatamente sobre isso, sobre o estar no Brasil aqui e agora. Mas subitamente foi-me imperioso debater um Brasil que é meio, que é muito tabu para a Europa, muito tabu para um português, e quando não é um tabu, é uma ignorância profunda. E que é um Brasil descolonizado, ou seja, um Brasil que já existia, que não pode ter sido descoberto porque ele não estava coberto por coisa nenhuma, e por isso um Brasil que já existia, que tinha um radical cultural fulgurante, e que foi sujeito a um genocídio. E o que é que sobra, não é? O que é que ainda assim ficou vibrante, vivo, vibrante, depois de 300 anos de subjugação à fera branca portuguesa, não é? E eu diria, inclusive, depois desses 300 anos da fera branca portuguesa, mais 200 anos de outras feras, já não portuguesas, mas que
que têm de algum modo feito imperar o mesmo tipo de pensamento, não é? É curioso como 500 anos depois da descoberta desse caminho para o Brasil e por isso desse encontro, 500 anos depois desse encontro, os povos vermelhos, digamos assim, e os povos negros continuem a ser discriminados por todas as razões, sejam evidentes como as questões físicas, as cores e a fisicalidade, e sejam razões menos evidentes como as culturais, porque continuam a ser apontados como satânicos ou menos educados, menos aconselháveis para o encontro com Deus, não é? Exatamente, é verdade. Interessante isso. E você tem várias coisas que eu queria comentar. Primeiro, vamos falar da linguagem. Você falou um poema. Você não escreve um português mesmo, né, de Portugal. Vamos tentar um pouco? Sim, pode ser. E você também não é um brasileiro, vamos dizer assim. Você conseguiu, acho que por esse poema, chegar não sei se é intermediário, uma posição intermediária, mas numa posição muito interessante. É uma escrita que a gente não consegue definir logo de cara que é uma ou outra. Você sabe que para mim era essencial, é assim, o livro levantou todas as dúvidas e todas as hipóteses. Eu pensei, não faz sentido eu mimetizar o linguajar brasileiro, não é? A língua brasileira. Sim. Não faz sentido nenhum, vai ser sempre muito falso, eu vou estar tentando encontrar modos de naturalizar uma coisa que no meu pensamento não é imediata e por isso não é natural. Por outro lado, o discurso correto de um português, desde logo de um português contemporâneo, também não é exatamente o meu discurso, porque os meus livros, como literatura que quero que eles sejam, também não são o trato verbal comum, não é? Cotidiano, mas seria muito estranho escrever a partir do ponto de vista de uma comunidade originária com a língua branca, não é? Com a língua do inimigo. Então, o que eu tentei fazer, e porque tinha de o fazer através da língua portuguesa, porque é a única que eu domino para escrever alguma coisa consequente, o que eu procurei fazer foi criar uma estranheza dentro da língua portuguesa que pudesse criar ao leitor a impressão de entrar num território estrangeiro, não é? Num vocabulário algo estrangeiro. E para mim isso era fundamental. Eu queria que o leitor, sobretudo nós, o leitor branco, nós, o leitor europeu, nós, o leitor português, queria muito que entrássemos no livro e tivéssemos a sensação de que estamos a chegar a um território que não é o nosso. Entendi. Não é? Então, que estamos, de alguma forma, podemos entender um pouco como atravessar a fronteira e chegar na Argentina. A gente entende um pouco, vai entendendo, mas há muita coisa que perde, que não é imediata, e então nem sempre estamos seguros, ou quase nunca estamos seguros. E essa segurança só vem depois de um tempo, só vem depois de nós naturalizarmos aquela língua, aquela linguagem e podermos de facto decifrá-la. E eu acho que é isso que o livro faz. Os primeiros capítulos servem de estágio, né, para um indivíduo que chega de fora, que reconhece alguma coisa, existem ali alguns padrões que eventualmente lhe podem ser interessantes, pontos de contacto, mas só bem mais adiante no livro é que eu acho que o leitor pode dizer: eu agora entendo isso, eu agora sei o porque é que ele diz que sente, isso, não é? Ou que entoa, o que é que significa que aqueles que entoam e os que soam. Então eu queria muito isso, eu queria muito que essa aventura da linguagem fosse uma coisa que, numa ficção absoluta, obviamente, mas fosse uma coisa que permitisse imaginar uma comunidade originária antiga, que não sou eu, não é você, não é uma comunidade que corresponde exatamente a nenhum de nós. Nós somos todos exteriores, somos todos estrangeiros. Verdade. O título As Doenças do Brasil remete a Padre Vieira, Antônio Vieira, que também era complexo, um estrangeiro olhando para o Brasil, dentro dele inclusive, né? Isso tem alguma
uma intenção sua, de fato? Essa aproximação com Vieira, de uma certa forma? Eu quis que, ao colocar uma expressão do António Vieira, que o Fernando Pessoa chamava o imperador da língua portuguesa, não é? Porque o António Vieira, com os seus defeitos, tinha a virtude de escrever belissimamente, discursava belissimamente. Eu quis manter o livro, não quis disfarçar o livro como se ele estivesse absolutamente entregue ao lado de cá, ao lado dos originários. Eu quis assumir o livro como uma tentativa de entendimento que chega da Europa. Tá. E por isso que chega da Fera Branca, digamos assim. Exato. O padre António Vieira terá desentendido muitas coisas, há passagens complexas, polémicas, sobretudo em relação aos povos negros, há passagens complexas. Mas o padre António Vieira, eu creio que ele conseguiu saber o que se sabia naquela altura, não é? Conseguiu sentir eventualmente o que se sentia naquela altura. Mas eu quis convocá-lo como uma espécie de prova de que, se até ele conseguiu perceber que esta era a infecção, a terapia está na cara desde há muitos séculos, não é? O que seria necessário fazer está absolutamente denunciado há muitos séculos, desde praticamente o início. A carta de Pero Vaz de Caminha, que eu cito também, sim, é muito clara. Ele diz que, na verdade, estavam mais os indígenas, não é? Como ele diz, estavam mais eles à vontade e de boa vontade, desempenhando as tarefas em prol do branco, do que propriamente o branco estaria ali satisfeito com aquele encontro. E por isso há logo ali, na própria carta de Pero Vaz de Caminha, há logo ali a ideia de que encontraram gente melhor do que eles próprios eram, não é? Os vermelhos foram vistos como sendo melhores do que os brancos que tinham acabado de chegar. Verdade. Isso está diagnosticado desde 1500. Verdade. O momento que a gente vive aqui no Brasil, especialmente, é muito dolorido ler a sua obra e perceber que a gente repete muito disso tudo, né? Vem repetindo. Por quê, Biratã? Por quê? Explique você a um forasteiro. Por quê? É que é estranho, porque a informação está toda na rua, as pessoas sabem perfeitamente. Não foi ao engano, foi exatamente, foi até demasiado informadas que escolheram o que escolheram, não é? Sim, é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. E terrível, porque as coisas vão se acentuando e continua. Mas sabe que o Vladimir Safatli falava em alguma coisa como uma necessidade de sangramento, que o brasileiro sente uma necessidade de se sangrar a si mesmo, não é? Como alguém que se mutila, que tem necessidade para se acalmar, tem necessidade de se mutilar, de cortar o braço, qualquer coisa. E eu fico pensando, será isso? Será que subitamente essa multidão... Sabe que eu sou um homem positivo e esperançoso, embora de vez em quando eu me sinta muito burro por ser esperançoso e otimista, mas eu costumava sempre dizer que achava que o brasileiro era um cidadão esperto. Achava muito difícil, subitamente, o cidadão brasileiro do século XXI ser levado para um caminho que fosse só uma cilada. Porque, ao contrário, por exemplo, do cidadão europeu, que eu vejo como um cidadão muito calado, pouco assumido, é um cidadão muito discreto, que procura ser tão discreto que você não tem muito como fazer uma leitura do que ele é. Ao contrário, o brasileiro é escrachado. É verdade. É um cidadão de rua, é um indivíduo que aquilo que ele parece ser tanto que você nota imediatamente. Não tem muito disfarce para uma personalidade brasileira. Ela é exuberante, se quiser, é excêntrica, no sentido de que é da esfera do exterior, não é? Isso. E então eu sempre achei assim, não vai ter já mais possibilidade de enganar um brasileiro. Podem vir enganar aí os suíços, eu até achava que os portugueses não seriam os primeiros a serem enganados, mas os suíços, os suecos, os belgas, que vivem assim num Eldorado, não é? Numas comunidades de partilha muito encantadas, mas de repente quando o Brasil dá esta virada, não é? Quando sobretudo sucumba a um ódio nacional, uma coisa em que
vizinhança se odeia mutuamente e se vê como inimiga de si mesma, uns, porta da frente, inimiga da porta de trás, assim, uma coisa tão por toda a parte. Eu pensei assim, alguém enganou os brasileiros como eu supunha que jamais poderia ser enganado. Porque eu achava mesmo que estava na identidade contemporânea e até de vanguarda brasileira, essa coisa descolada assim. Não, pode haver povo bobo no mundo, mas o brasileiro não vai ser bobo, não. E foi. E está sendo. Está sendo.